agora a gente vai falar sobre significados e conceitos e depois resolveremos exercícios, ok? Vamos lá. Bom, então, Vygotsky diz, é por meio dos significados originados no grupo cultural que o indivíduo estabelece conceitos. Ok? Então é por meio desses significados. O sujeito se apropria desses significados e estabelece conceitos. Os conceitos surgem pela generalização dos significados, realizada por meio de signos. Por meio, por exemplo, das palavras, e pela interiorização desses signos. O processo de interiorização de conceitos inicia-se durante o desenvolvimento da criança e a partir da sua interação com o mundo social. Okay? Então, olha lá, interiorização de conceitos. Quando que começa esse processo? Durante o desenvolvimento da criança. Então, aquelas funções psicológicas superiores, o desenvolvimento delas é fundamental para isso. E, obviamente, isso não vai acontecer se não houver interação com o mundo social. Tá? Então, antes de nós começarmos, eu acho legal a gente colocar o seguinte. Vejam aí, significados são originados no grupo, tá, social. Significados. Então, eles surgem no grupo social. Agora, quando a gente fala de sentido, é algo pessoal. Tá? Se eu, por exemplo, eu trago aqui para vocês um conteúdo, e esse conteúdo tem significados, né? Então, ele carrega significados. E eu passo esse conteúdo, né? Então eu falo de estudos, etc., de teorias, de assuntos que foram produzidos aqui em sociedade. E aí eu pergunto para você, faz sentido? Faz sentido isso para você? Ou seja, você, a partir das suas faculdades, seus conhecimentos, daquilo que você já sabe de mundo, etc., você consegue compreender isso? Isso que eu estou te passando, né? Esse significado que foi construído socialmente, historicamente. Não é? Então, aí nós temos uma leve diferença, né, entre um e outro. E aí o ponto importante aqui é a questão da instrução. Então, para o Vygotsky, não tem como avançar cognitivamente sem a instrução, tá? O ensino dos conhecimentos científicos. Então, a instrução, principalmente a instrução escolar, ela é, com base no que nós vimos aí, condição para o desenvolvimento do sujeito. Então, instrução é condição para o desenvolvimento do sujeito. E quando a gente fala de instrução, Vygotsky fala principalmente de qual instrução? Da instrução escolar. Escolar. Qual que é a função da escola? Transmitir conceitos científicos. Vou colocar aqui conhecimentos, caso aqui conceitos científicos, que são produzidos historicamente, culturalmente pelo homem, não é? Conhecimentos, conceitos científicos. Isso aqui é que vai ajudar o sujeito a sair de uma visão sincrética, fragmentada da realidade para uma visão mais sintética, né? Para uma visão mais elaborada da realidade, para que a gente possa compreender os fenômenos sociais, culturais, naturais
a partir disso aqui, de conhecimentos científicos. E eles contribuem para que o sujeito desenvolva bem suas funções psicológicas superiores também, não é? Bom, continuando aqui, processo de formação dos conceitos. Nessa aula, gente, eu não vou me aprofundar nisso, tá? Por quê? Porque aqui nós estamos trabalhando para ementas abertas, quando tem lá no concurso Psicologia da Educação, Vygotsky. Agora, quem vai fazer um concurso que cai, por exemplo, lá livros específicos, né? Então, pensamento e linguagem, formação social da mente, quando é preciso estudar esses livros específicos, aí esse conteúdo aparece. Tá? Esse conteúdo da formação dos conceitos, da passagem, do processo todo de construção até o sujeito alcançar os conceitos científicos, tudo bem? Mas nas ementas mais gerais sobre Vygotsky, isso não aparece, então eu não vou trazer aqui todos esses detalhes, até porque é um assunto complexo, né? Mas de repente você vai fazer aí, né, algum concurso específico, você está no Fundamentos da Educação Premium, vendo essa aula pelo Fundamentos da Educação Premium, aí você tem acesso a todos esses livros, você tem acesso a um estudo bem puxado sobre o Vygotsky, tá bom? Agora, se você não está, é porque não há necessidade, porque o concurso que você vai fazer não vai cobrar isso. Então eu não vou entrar tanto assim em detalhes, ok? Uma coisa importante também é que a formação dos conceitos reorganiza as funções psíquicas, tá bom? Uma coisa que é importante aqui, ó. Então, os conceitos, função dos conceitos, a gente poderia colocar aqui, né? Vou colocar aqui, ó, função dos conceitos. Reorganização das funções psíquicas. Reorganização das funções psíquicas, ok? Reorganização das funções psíquicas. Então, a formação dos conceitos acaba alcançando essa... É como se fosse assim, é uma função, não sei se é função, mas ao formar conceitos, né, a forma como a gente vai entender, ao formar conceitos, ocorre essa reorganização das funções psíquicas, tá bom? Então, isso está dentro aí da teoria de Vygotsky. Outro ponto, gente. Se nós estamos falando, né, aqui, ó, por que eu estou adiantando isso? Porque a gente vai falar de processo de formação de conceitos. Então, se essa formação de conceitos reorganiza as funções psíquicas do sujeito, os conceitos científicos são importantes para o desenvolvimento da criança, para o desenvolvimento mental, são importantes para o desenvolvimento cognitivo da criança, tá bom? Vamos ver essa citação especificamente. É irredutível às associações, ao pensamento, à representação, ao juízo, às tendências determinantes. Embora todas essas funções sejam participantes obrigatórias da síntese complexa, que em realidade é o processo de formação de conceitos. Então veja que fala de síntese. Então o sujeito, por exemplo, sem o conceito, sem a formação dos conceitos, sem formar o conceito, a visão que ele tem das coisas é muito sincrética. A criança, por exemplo, é muito fragmentada. Ela não consegue compreender o significado, aquilo não faz sentido para ela, né? Mas com a formação do conceito, ela já consegue alcançar esse novo estágio, né, de síntese. A questão central desse processo é o emprego funcional do signo ou da palavra como meio através do qual o adolescente subordina. Por que adolescente? Porque a formação do conceito é algo que demora, não é? Formar conceitos é algo que demora, principalmente quando a gente fala de conceitos científicos, de alto nível de abstração. Então é ao longo de um processo de formação, de construção de conhecimentos, que o indivíduo adquire isso. E é ali na vida, né, adolescente, nesse estágio da adolescência, que o sujeito vai adquirir essa maturidade intelectual. Então, o adolescente subordina ao seu poder as suas próprias operações psicológicas, através da qual ele domina o fluxo dos próprios processos psicológicos e lhes orienta a atividade,
no sentido de resolver os problemas que tem pela frente. Em outras palavras, o sujeito chega num nível em que ele tem autonomia para usar aquilo que ele tem de conhecimento para compreender as coisas e resolver problemas. Não tem como, por exemplo, uma criança fazer contas, resolver área, alguma coisa, se ela não aprendeu matemática, se ela não adquiriu os conceitos científicos necessários para poder resolver problemas matemáticos, não é? Então, é a forma como a criança lida com os signos, com os números, com as palavras, etc., a forma como ela vai aprendendo o significado das coisas, dos signos, é que vai fazer com que ela desenvolva cada vez mais desenvolvimento cognitivo, né? Forme mais conceitos e possa, a partir desses conceitos, construir aí suas generalizações, compreender melhor o espaço, as relações, os fenômenos sociais e culturais, bem como resolver problemas. Aqui, inclusive, existe essa questão do emprego funcional da palavra, né, ou do signo. Então, quando ele diz aqui, ó, a questão central desse processo é o emprego funcional do signo da palavra. De que forma eu emprego a palavra ou o signo para resolver alguma coisa? Então, não basta simplesmente... A grande diferença, e aí decorre, gente, de estudos que o Vygotsky faz, tá? Então o Vygotsky estuda, para ele chegar nessa teoria dele de formação dos conceitos e entender que, na verdade, o grande diferencial na formação do conceito é o emprego funcional do signo ou da palavra, ele vai então fazer um estudo sobre vários outros autores. Tá? Então ele vai estudar várias outras pesquisas, autores, inclusive autores comportamentalistas, como Watson, por exemplo, né? Dentre outros, como essas pessoas entendem que ocorre o desenvolvimento cognitivo, né? Como que a pessoa aprende sobre a realidade, enfim. Então o Vygotsky faz estudos sobre diversos pesquisadores e ele chega na conclusão dele que a formação dos conceitos tem como ponto muito importante, tem como questão central desse processo o emprego funcional do signo ou da palavra. Então, simplesmente acumular associações não basta. Tá? O sujeito tem muita informação, acumulou muita informação, não basta. Acumular muitas associações não basta. O que importa é o emprego funcional do signo ou da palavra. Outra coisa, a atenção. Então, o indivíduo que alcança uma estabilidade da atenção, tem a capacidade de prestar atenção em alguma coisa, então ele vai formar conceitos, ele vai aprender a realidade, não basta. Para o Vygotsky, tudo isso é importante. Tá? Fazer associações, acumular conteúdos, conhecimentos, enfim, desenvolver atenção, tudo isso é importante, mas guarde para a sua prova. A questão central do processo de formação dos conceitos é o emprego funcional do signo ou da palavra. Tá? E aí a gente está falando de significados. Aí nós estamos falando de sentidos. Tudo bem? O conceito surge quando uma série de atributos abstraídos torna a sintetizar-se. E quando a síntese abstrata assim obtida se torna mais basilar de pensamento, com o qual a criança percebe e toma conhecimento da realidade que o cerca. Nesse caso, o experimento mostra que o papel decisivo na formação do verdadeiro conceito cabe à palavra. Então, quando a criança compreende o emprego funcional da palavra, o significado da palavra, ela alcança um conceito. O que seria, por exemplo, um animal quadrúpede? Então, um animal quadrúpede não é só a vaca, ou só o boi, ou só o cachorro. Então, ele seria uma característica comum, na verdade, desses mamíferos que eu falei, dentre outros. E a criança, a partir do momento que ela compreende isso, ela já está construindo um conceito, por exemplo, o conceito de animais quadrúpedes. E ela consegue também buscar outras especificações para diferenciar esses animais quadrúpedes. Ela consegue lidar com os conceitos a ponto de definir, né, qual é o objeto que ela está, de fato, analisando, estudando e que ela precisa compreender. Ok? Ainda, significados e sentidos, pessoal. Os significados são compartilhados pelo grupo cultural. Os sentidos, por outro lado, surgem do significado da palavra para o indivíduo. Tá? Então, quando o indivíduo
compreende o significado da palavra, eu pergunto assim, faz sentido isso para você? Você, não, faz. Eu compreendi o significado da palavra e nós estamos diante do sentido, tá? Então, por exemplo, aqui, pessoal, para uma prova de concurso, nós teríamos que estudar uma série de pesquisas, para você entender, na verdade, para você entender o Vygotsky mesmo, todos os seus estudos, a gente teria que pegar as pesquisas, estudar, ver o que de fato foi analisado, né, qual foi o estudo realizado, só que isso demora demais. E para resolver uma prova de concurso não basta. Aliás, não basta não tem necessidade. O que você precisa saber são esses pontos assim que eu vou colocando, né, essas questões pontuais. Então, processo de formação dos conceitos. O que é determinante para o processo de formação dos conceitos? Qual que é a questão central? Na verdade, é o processo de emprego funcional do signo da palavra. Qual que é a diferença entre significado e sentido? Então, são esses pontos que você precisa ter muito bem organizado aí no seu material, tomar conhecimento para fazer a sua prova, tá? Agora, existe uma relação entre conceitos espontâneos e científicos, tá? Então, quando nós falamos de conceitos, vejam, então vamos colocar aqui, existem conceitos espontâneos ou cotidianos, aqui nós aprendemos no dia a dia e tal, então todos nós aprendemos muitos conceitos espontâneos, cotidianos, aquilo que está muito relacionado ao senso comum, né? Deixa eu mudar aqui, que está ficando um negócio feio aqui. Então, os espontâneos e os científicos. Quando a gente fala de conceitos científicos, agora nós estamos falando de conhecimentos que foram produzidos, né, de forma sistemática pelo homem ao longo da sua história e que são conceitos que buscam explicar a realidade, né, tornar a realidade clara, explicável, lógica. Bem, nesse caso, nós temos aqui o desenvolvimento dos conceitos espontâneos da criança é ascendente, enquanto o desenvolvimento dos seus conceitos científicos é descendente, para um nível mais elementar e concreto. Isso decorre das diferentes formas pelas quais os dois tipos de conceitos surgem. Pode-se remontar à origem de um conceito espontâneo a um confronto com uma situação concreta, ao passo que um conceito científico envolve desde o início uma atitude mediada em relação ao seu objeto. Então, é óbvio, é mais... Aprender um conhecimento científico é um processo mais complexo, né? São percursos diferenciados, mas vocês percebem que existe o quê? Uma relação dialética. Então, o percurso dos conceitos espontâneos e do conceito científico, né, os percursos desses conceitos são diferentes. São percursos diferenciados. Mas o que a gente percebe é que essa relação aqui é uma relação dialética. Existe aí uma contribuição de um com relação ao outro. Ok? Dialética. Bom, o que quer dizer isso, Vinícius? Isso quer dizer que ter um certo desenvolvimento de um conceito espontâneo para a criança compreender um conceito científico é muito importante. Tá? Então, ter um certo conhecimento espontâneo para compreender um conhecimento científico. E uma vez que a criança adquire o conhecimento científico, ela passa a ter uma clareza maior com relação a esse conceito espontâneo aqui. Então, por exemplo, a ideia de dia e de noite. A criança, aos poucos, ela vai aprendendo as noções de tempo. Dia, noite, uma semana atrás, daqui 2 semanas, não é? Esses conceitos a gente aprende no dia a dia, conversando, interagindo com a família, etc. A criança vai aprendendo aos poucos. Mas saber disso, ter essas noções básicas de tempo, é muito importante para que ela possa estudar história, por exemplo. Então, quando ela for estudar história e o professor fala, olha, há 100 anos, poxa, o que será que representa 100 anos, não é? Então, ela tem que ter uma noção de tempo básica que foi adquirida espontaneamente para ela começar a compreender aquilo que é mais complexo em relação ao tempo, que está, por exemplo, no estudo da história, né? Então, existe essa relação dialética entre os conceitos espontâneos e os conceitos científicos, tudo bem? Então, a criança que se aprimora aí do conceito cotidiano, de passado, de futuro e tudo mais, ela tem condições de compreender melhor os novos conteúdos que são trazidos para ela e assim para outras áreas também.
Ao forçar a sua lenta trajetória para cima, um conceito cotidiano abre caminho para um conceito científico e o seu desenvolvimento descendente, tá? E o seu desenvolvimento descendente. Os conceitos científicos desenvolvem-se para baixo, por meio dos conceitos espontâneos. Os conceitos espontâneos desenvolvem-se para cima, por meio dos conceitos científicos. Gente, ó, aqui não foi a minha intenção. As flechinhas, elas ficaram trocadas, mas não é porque eu não quis representar o slide, tá bom? Eu só quis mostrar que existe uma relação entre ambos. Eles são diferentes, estão em lugares diferentes, mas eles se relacionam. Se você quiser fazer um esquema para deixar do jeito que está aí, você troca espontâneos por científicos, mas é só por uma questão representativa, tá bom? Só por uma questão representativa. Por quê? Porque vejam o seguinte, quando a gente fala aqui, ó, ao forçar sua lenta trajetória para cima, um conceito cotidiano abre caminho para um conceito científico. Então, quando eu, por exemplo, ofereço um conceito cotidiano para a criança e ela adquire as primeiras noções, essas primeiras noções, na verdade, é como se fosse assim, olha, eu abri a primeira janela. Então, quer dizer, tem muitas possibilidades aqui e eu não estou entendendo muito bem. E aí ela já tem uma pré-condição, de repente, para aprender os conhecimentos científicos. E esses conhecimentos científicos é que vão garantir o pensamento mais elaborado, né, o conhecimento de fato. Então aqui abre caminho, repetindo o trecho, né, abre caminho para um conceito científico e o seu desenvolvimento descendente. Então você vai organizar isso para na hora da prova, né, você de repente saber qual é o conceito ascendente, né? Então o desenvolvimento dos conceitos espontâneos é que é ascendente, e o desenvolvimento dos conceitos científicos é descendente. Por quê? Porque descende, ou seja, por que descende? Porque a partir daquilo que a criança já sabe, de noções gerais, de conhecimentos espontâneos, é que ela vai aprender os científicos. É a partir daquilo que se constrói o conhecimento, que a gente coloca como conhecimento prévio, né, da criança, que é fundamental para as novas aprendizagens mais elaboradas. Ainda, tanto nos conceitos cotidianos como nos científicos, os primeiros significados são obtidos na interação com o outro. Então, mais uma vez, se não houver interação, a criança não aprende nada, nem os científicos, nem os cotidianos, tá? Nenhum, nem outro. Então, a interação é fundamental para que existam trocas e a partir dessas trocas a criança vai aprender coisas e vai enfrentar problemas e ela vai ter que passar por confrontos, vai ter que, enfim, vai ter necessidades, e diante dessas necessidades é importante que exista um adulto ou uma pessoa mais experiente para agir, para atuar na zona de desenvolvimento proximal da criança, tá bom? Será que eu tenho mais coisas aqui para ver? Acho que não, acho que a gente já vai na próxima para as questões, tá bom? Então, os conceitos cotidianos, gente, eles são conceitos que não são muito bem definidos, tá? Então, eles não bastam, eles são importantes, mas eles são chamados de pseudoconceitos. Pseudoconceitos, eles não são conceitos muito bem definidos. Então, é interessante como ponto de partida para novas aprendizagens, mas eles por si só não bastam para a criança. E uma coisa que eu quero colocar para vocês aqui é o seguinte, né? Sobre a aprendizagem científica. Então, a aprendizagem científica, a criança desenvolve onde? Na escola. Na escola, não é? E a aprendizagem científica, o que ela representa? Então, ela não representa apenas uma mudança conceitual, tá? Mas uma outra forma de conceituar. Então, olha o sujeito aqui ativo. Olha o sujeito ativo aqui, né, que aprende, que utiliza o conhecimento, que desenvolve autonomia para fazer as suas sínteses.
Então, uma outra forma de conceituar é a partir dos conceitos que eu aprendo, eu tenho autonomia para conceituar, para fazer síntese, ok? E a escola tem um papel decisivo na promoção dessa consciência da criança, dos seus processos mentais, do seu desenvolvimento cognitivo. Por isso que o papel da escola não é fazer a criança simplesmente decorar, memorizar conteúdos, não. É fazer com que a criança, a partir do que ela aprende, ela possa resolver problemas, ela possa conceituar. Não decorar conceitos, mas conceituar. Até porque quando a gente fala do materialismo histórico dialético, quando a gente fala, por exemplo, do homem, né, enquanto sujeito que se apropria da cultura, ele não é apenas um reprodutor da cultura, ele também é um reconstrutor da cultura, ele é um co-construtor de cultura, ok? Então entra tudo dentro dessas concepções. Bom, finalizamos e agora nós vamos resolver 20 exercícios de bancas variadas sobre Vygotsky e durante esses 20 exercícios nós precisamos pegar aqui, complementar de repente alguns pontos importantes e reforçar pontos fundamentais sobre o Vygotsky, ok? Então, até a próxima aula em que nós vamos trabalhar esses exercícios.